Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa casa, mais uma grande oportunidade para que nós possamos estar aí adquirindo conhecimento, para que nós possamos levar para a nossa vida lá fora, né? Onde que vai fazer a diferença na aplicação da nossa caminhada. Todo mundo recebeu uma mensagenzinha aí, não recebeu? Antes da gente fazer a prece, fala assim: ato de confiança. Se problemas te cercam, não te perturbes. Ora, muita dor que imaginas nunca aparecerá. Arrima-te à esperança e segue para frente. Amargura mantida é corrosivo lento. Segue fazendo bem e o bem te trará tesouros. Sobretudo, confia, Deus te resguardará. Eu convido agora os meus irmãos para que nós possamos fazer a prece. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, para que nós possamos dar início a essa humilde reunião. Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade. Aqui estamos nós, mais uma vez, dentro dessa casinha simples e humilde, Senhor, para buscar o conhecimento e o aprendizado, para nos auxiliar na nossa caminhada, nos instruindo, nos orientando, nos confortando, nos dando alento diante das nossas provas, das nossas expiações aqui na face da terra. Nessa noite, quem trará para nós as reflexões será a Cida. Pedimos que abençoe, que ilumine a nossa irmã, para que juntamente com seus guias, com seus amigos espirituais, possa trazer para nós, Senhor, as reflexões que nós precisamos receber na noite. Te pedimos, neste momento, a permissão para que possamos iniciar essa humilde reunião da noite. E, meus irmãos, quem hoje irá falar para nós é a Cida, que vai estar trazendo para nós o estudo da noite. Boa noite a todos e que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Bom, já deu para ver que o aparelho não quis funcionar, né? Então eu vou ter que ler e falar para vocês aqui. Ainda bem que eu mandei o plano B, né? Não. E o assunto que a gente vai falar hoje é as 3 revelações da lei de Deus, certo? E é uma pena que não dá para vocês verem a imagem, né? Estaria ali. E essas 3 revelações, eu vou começar falando sobre uma pequena parábola. Tá desse lado aqui. Eu tenho que ir virando agora os papéis, porque senão eu vou confundir tudo. É uma pequena parábola que Jesus faz, falando assim, é a parábola do fermento. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Está em Mateus 13:33 e em Lucas 13:20-21. Bom, é aqui. O que Jesus queria nos dizer com essa pequena parábola? A gente fala, 3 revelações? E por que ele vai falar de 3 fases de fermento? Né? E é o seguinte, é de nosso conhecimento que Jesus se utilizava do cotidiano daquele tempo e a forma alegórica para trazer a sua mensagem. Então, toda vez que ele queria passar uma mensagem, era através da forma alegórica, da forma, né, das parábolas que ele se utilizava para ele poder se expressar. E em todos os lares daquela época, o costume era de fazer o pão. Então, como era o cotidiano, ele deu o exemplo do pão. Então, nessa comparação ele está falando, ele nos fala daquela época que
todo lar fazia esse pão, né? Mas ele também, ele começa a falar das 3 revelações. Quando ele usa essa comparação, comparando a revelação com as 3 fases do fermento, porque são 3 revelações, tá? Então, gente, para fazer o pão, para a gente entender o que ele queria falar, naquele tempo antigo de Jesus, o pão não era igual agora, que a gente pega tudo, coloca dentro da batedeira e bate para fazer o pão. O pão tinha 3 processos. Ele passava pelaquela primeira fase de esponja, que é a chamada esponja, né? Que era uma quantidade pequena de uma massa já feita, mais água, mais um pouco de trigo, e aquilo fermentava, às vezes por 2 dias. Era sempre assim, eles guardavam um pedaço da massa do dia anterior para fazer no outro dia. E aí, essa é a primeira fase da fermentação dessa massa. Na segunda, ele pega o quê? Ele pega essa esponja que cresceu, que fermentou, e se junta o resto dos ingredientes do pão. E sova, e massa, de novo. E na terceira fermentação, é que ele vai pegar, depois que ela cresceu, e vai modelar essa massa e deixar crescer de novo, para depois assar. Então, são 3 fases de fermentação, realmente. Agora é aqui. Então, já explicamos agora que a fase do pão, né? Então, vamos explicar agora as revelações por causa da comparação. Então, quando Deus nos criou, Ele nos deu uma bússola, certo? Ele nos deu as suas leis. Junto com, né, toda vez que fomos, cada um de nós, quando foi criado, trouxe as leis dentro de si. E essas leis são para nos orientar e nos guiar na nossa caminhada evolutiva, certo? A gente, sem elas, eu acho que a gente não estaria aqui hoje. Ela é que nos guia, a lei. E as leis escritas, as leis de Deus, então, elas estão escritas na nossa consciência, mas elas estão como um germe de uma semente em estado latente. É que muitas vezes a gente não entende por que as pessoas erram, né? E não tem arrependimento. Porque todos nós, a semente foi colocada em estado, né? O germe da semente, em estado latente. Essas leis estavam lá desde que a gente foi criado. Só que a gente demora para despertar essa lei, né? Na semente consta toda a informação genética da planta. Então, a gente vê uma sementinha e, de repente, você vê, né, anos depois, uma baita de uma árvore. E essa informação, né, quantas folhas, o tamanho que ela tinha, a cor que ela teria, estava tudo na semente. Da mesma forma que em nós consta todo o conhecimento da estrutura da lei. Então, dentro de nós, ela sempre existiu, certo? Também. Só falta germinar, né? Então, nós trazemos de forma inata o conhecimento destas leis. E muitas vezes, nós não nos lembramos delas, porque a semente ainda não brotou, certo? Mas Deus nos envia seus missionários em todos os tempos da humanidade. Então, a lei estava, né, escrita dentro da nossa consciência, estava em estado latente. Deus sabia que a gente não despertaria de uma vez. Ele sempre mandou missionários para chegar aqui e dar uma mensagem sobre a lei de Deus, né? Para despertar, para brotar a lei que está dentro de nós. Deixa eu pegar o outro papel, peraí. Bom, em sua grande maioria, nós sabemos quando estamos fazendo uma má escolha. Então, nós já conseguimos brotar essa semente em nós. Tanto que quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a consciência acusa, não é? Ela já diz, não faz, não é? Porque essa semente já brotou na gente.
Mas encontramos também muitas pessoas que ainda cometem muitos equívocos e parecem não ter na consciência o arrependimento, porque a semente, em estado latente deles, ainda não brotou, não germinou. Bom, houve na terra, então, viu que ele sempre mandou os missionários para nos lembrar a lei. Mas ele mandou 3 em especial, né? Que houve na terra 3 grandes revelações dessa lei. A primeira foi Moisés, que nos revelou a missão, a justiça da lei de Deus, certo? Ele trouxe essa missão. Jesus, a revelação insuperável do amor, na segunda revelação. E o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade, na terceira revelação. Então, vamos falar um por um, né? Moisés. Bom, Moisés é a primeira revelação, é a primeira parte da fermentação, né? Que ainda é fraca, mas já começou a massa, é a estrutura da massa, né? A primeira revelação veio através de Moisés, que trouxe a justiça da lei e a ideia de um Deus único. Esta foi a primeira parte da fermentação que cresceu a massa, mas não fermentou o suficiente. A humanidade estava começando a brotar a semente do conhecimento, então ainda tinha saído há pouco do mundo primitivo, né? Então a gente ainda tinha muita dificuldade de entender, ainda vivia muito na barbárie. Mas na lei que Moisés traz para nós, há 2 partes distintas na lei dele, né? Uma que é a lei de Deus, que ele foi a lei divina, e a outra parte é a lei civil, ou disciplinar, que ele se utiliza, né? A lei de Deus é de todos os tempos, então a lei divina é de todos os tempos e para toda a humanidade. E ela nunca mudou, ela é imutável, certo? A lei civil estabelecida para a lei civil já foi estabelecida para conter um povo indisciplinado, que era o povo hebreu, certo? Ainda primitivo. Ele já tinha essa dificuldade. Mas Moisés, ele dá a essa lei um caráter divino, a lei civil com caráter divino. Então o que ele fez? Ele pegou a lei de Deus e usou uma lei que ele tirou de um código chamado Código de Hammurabi. Não há registro dentro da doutrina sobre o Código de Hammurabi, mas o Código de Hammurabi existe. Existe essa pedra toda gravada em leis lá na França, no Louvre, ele está lá. E ela realmente, o que consta nessas leis de Hammurabi, é as leis que Moisés utilizou. Entendeu? Então, Moisés, Hammurabi, ele viveu aqui na Terra há 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo, antes de Moisés. Quando Moisés chega, Moisés não foi criado pelos hebreus, ele foi criado pelos egípcios. Então, ele foi uma pessoa que estudou, teve conhecimento, e com certeza ele conheceu esse código. Ele precisava conhecer mesmo, porque ele tinha que conter um povo difícil, né? E se ele usasse só a lei de Deus, não ia, o povo ainda estava assim, com muita dificuldade de entendimento. E se ele usasse só a lei civil, não seria obedecido. Se ele não desse a lei civil o caráter divino, ninguém ia respeitar a lei, certo? Então, depois 8:9. Tá dando para entender, gente? É minha primeira vez, eu tô com dificuldade, viu? Se eu gaguejar, vocês me entendem aí, tá? Sim. Pode fechar a janela. Por mim, pode. Você tá querendo ouvir, não tá conseguindo? Pode aí, gente, fechar a janela, né?
Tá certo. Bom, só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar um povo ignorante, onde o senso moral e o sentimento ainda eram pouco desenvolvidos. Então, se ele não usasse a lei civil, é o famoso, quem não conhece, mas quando eu falo, todo mundo vai saber, a pena de talião, o olho por olho, dente por dente, que é o Código de Hammurabi. Então, no Código de Hammurabi, era uma lei de vingança, certo? Mas já era um progresso, porque o ser humano era bárbaro. Ele ainda usava da violência, da ignorância. E esse rei da Pérsia, ele falou, vou botar a ordem na casa. Criou esse código, que eu não imagino nem quantas leis tem lá, mas tem muitas. Mas é uma delas, baseado no olho por olho, dente por dente, a pena de talião, que é pena de igualdade. Então, tudo que você fizer para o próximo, o próximo tem o direito de fazer contigo, certo? É o olho por olho mesmo. E até hoje ainda tem gente, passou mais de 3.700 anos isso, ainda tem gente falando, comigo é olho por olho, dente por dente. Ainda traz essa lembrança de muito, muito tempo atrás. Não é? Ainda um espírito ainda bem agarrado naquele tempo, antes de Moisés. Então, Moisés, ele veio aqui na Terra e ele fala então para nós o que a gente não poderia fazer para viver dentro da lei de Deus, certo? Então ele vai falar o que a gente não poderia fazer. Hoje eu esqueci de falar que eu fiz essa mini palestra aqui, baseado no Evangelho, aqui no capítulo 1, tá? É a Nova Era. Então, ele fez o seguinte, ele pegou essas leis, eu vou só ler os 10 mandamentos, porque isso ajuda a gente a entender. A lei de Deus está formulada em 10 mandamentos, então essa é a lei divina, certo? A outra, a mulher, apedrejamento, todos os tipos de vingança que Moisés se utilizou, né, na lei, é do homem, é mutável, e já não tem mais praticamente quase nada daquele tempo. Já se alterou completamente a lei. Bom, a primeira lei, então, todo mundo conhece, né? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses, estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não adorareis, nem lhe rendereis culto soberano. É o primeiro artigo da lei divina, né? Aí o segundo é, não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Até essa é a única lei que Jesus deu uma mudada, né? Porque nas demais ele resume, mas ele não mexe, né? Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Então, esses são os 10 mandamentos de Deus que Moisés recebeu como a primeira revelação da lei de Deus. Tá? Então, vamos virar. Agora a gente vai para a segunda revelação, Jesus. Então, é a segunda parte da fermentação. Né? A segunda revelação veio através de Jesus, que trouxe o amor, a misericórdia divina, nos apresentou um Deus Pai justo e bom. Moisés nos apresentou um Deus bom, mas não
pai e nem justo, porque ele era um Deus terrível naquela época. Assim, ele apresentou um Deus mais vingativo, né, punidor, mas não que fosse assim, porque ele tinha que fazer isso para conter o povo. E Jesus fala que não veio modificar a lei, mas para validar, aperfeiçoar e cumprir as profecias e os ensinamentos da lei mosaica. Então, ele falou assim, eu não vim modificar a lei do Pai, a lei de Deus, não vou, não é isso. Mas eu vou aperfeiçoar a lei, né? E eu vou validar essa lei. E também vou cumprir as profecias, porque havia as Sagradas Escrituras, né, todas que falavam as profecias, ele falou, e eu vim cumpri-las. Né? Quanto à lei civil de Moisés, Jesus as modificou profundamente. Como quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, eu lembrei aqui de duas que vai dar para a gente entender. Então, na lei civil, o apedrejamento era uma pena de morte, né, em caso de adultério. Ele veio e falou que quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele mostrou que aquela lei não estava correta. Tinha que ser mais caridosa, né? Estava punitiva demais. Não se podia fazer isso. E primeiro que também no adultério não era um só. Eram dois. Por que só a mulher? A mulher era muito prejudicada na lei de Moisés. A outra é, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Quando ele disse isso, ele veio mostrar para a gente que não se pode vingar. A lei, ao caso do olho por olho, dente por dente. Se você foi ofendido, não revida. Paga o mal com o bem. Certo? Oferece a outra face. Então, ele, em vários momentos da passagem dele aqui na Terra, ele vai mostrando a falha da lei civil, né? Mostrando para a gente que existe outro caminho. Então, Jesus aqui na Terra, então, ele nos disse o que devemos fazer para viver em paz com a lei. E a gente tem que fazer... Vou botar aqui o que ele fez? 9, 10, 10. Nossa. Quando ele veio aqui, ele nos mostrou o exemplo. Como é que a gente pratica a lei de Deus, né? O que Moisés disse, ele falou assim, eu modifico, eu não modifico a lei do Pai, ela está certa, tá? Mas ele resume os 10 mandamentos em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Então, daquelas, não matareis, não furtareis, não cobiçareis a mulher a próxima, ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, está falando tudo, está falando não mate, não cobice, né? Não roube seu irmão, está resumido. E como aí está toda a lei e os profetas, toda a profecia que foi feita em torno, né, dessa revelação. Jesus deixou aos homens ensinamentos muito importantes sobre a vida espiritual, como dizer que a verdadeira vida não está na terra, mas no mundo espiritual. A nossa vida verdadeira não é esta, é a outra, é a do plano espiritual. Somos espíritos imortais, não vamos morrer nunca, só vamos trocar de roupa, mas vamos viver para toda a eternidade. Veio ensinar o caminho ao homem para alcançar o reino de Deus, que é a prática da caridade. Ele exemplificou isso para a gente ver como que se faz a caridade, né? Veio ensinar os meios de nos reconciliarmos com Deus para atingirmos nosso aperfeiçoamento moral, mostrando que nós temos que arrepender, expiar e reparar. Jesus também mostrou isso para a gente. E também ensinar sobre a vida futura. Ele falou sobre a vida futura também, que é a nossa destinação.
é o nosso futuro. Entretanto, ele não disse tudo, tá? Ele falou essas coisas, mas ele falou de uma maneira, né, alegórica, parabólica, né, que a gente, de acordo com o adiantamento nosso daquela época, certo? Então, ficou muitas dúvidas. De Nicodemos, por exemplo, como é que pode um homem velho nascer de novo? Ele não entendia o que Jesus estava falando, apesar dele ter nas escrituras esse conhecimento, que a gente nascia de novo, né? Bom, entretanto, ele não disse tudo. A humanidade ainda não estava preparada para entender todas as verdades, pois ainda faltava desenvolvimento intelectual e moral. A gente ainda estava na infância, né? Para que novas ideias fossem ditas, ele se utilizou de parábolas. Foi necessário, né, que a linguagem fosse figurada de acordo com a nossa capacidade de entendimento na época. Não tinha condição da doutrina espírita, por exemplo, ser revelada na época de Moisés, né? A gente seria como falar para uma criança de 5 anos sobre medicina, uma aula de medicina. Ele não ia entender, igual a gente também não ia entender nada, ia se perder a lei, certo? Então, foi tudo feito aos pouquinhos, de acordo com a nossa evolução. Essa foi a segunda parte da fermentação que cresceu a massa, mas que ainda não a fez crescer totalmente. Então, havia ainda verdades a serem reveladas, né? Jesus, ele reconhece as verdades de Moisés e o Espiritismo reconhece as verdades dos dois, né? Que são as verdades da lei. Então, a humanidade estava começando a desenvolver a plantinha do aperfeiçoamento intelectual e moral. Então, aquela sementinha que a gente tinha estado latente, agora já tinha germinado. Então, nós estávamos em condições de, pelo menos, entender alguma coisa que Jesus estava falando, né? Naquela época. E o projetor não ligou. Não acendeu. Está ali, ó, meio aceso, meio apagado, mas não ligou. Bom, aí vem a terceira revelação, o Espiritismo, certo? É a terceira parte da fermentação. A terceira revelação veio através dos Espíritos. Agora vocês olham que tem uma coisa. A primeira foi personificada por Moisés, a segunda personificada por Jesus, mas a terceira foi um conjunto de espíritos. Não foi ninguém aqui encarnado, foram os desencarnados, espíritos superiores, que chegou a hora de trazer o conhecimento. Então veio a mensagem coletiva para nós, que trouxeram a verdade aos homens por provas irrecusáveis da existência e a natureza do mundo espiritual. Então, quando Kardec vai codificar a doutrina, a terceira revelação, ela prova para nós, o tempo todo, através das comunicações dos espíritos, como que era a vida no plano espiritual, o que Jesus tinha comentado antes, da imortalidade da alma, né, e outras coisas mais aqui. O Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo. Ele não modificou nada. Mas ele desenvolve, completa e explica. Então, realmente, a doutrina espírita hoje, ela traz a luz do entendimento para a gente em todas as situações da nossa vida, né? Em termos claros e para toda a humanidade, o que foi dito apenas sobre a forma alegórica. Então, Jesus falou da forma alegórica, mas a doutrina espírita, vem revelar, tirar o véu, né? De onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai, né? Deixa eu ver o que eu anotei no 5 aqui. Bom, a doutrina espírita, ela tem por princípios básicos a existência de Deus,
certo? Esses são os nossos princípios básicos. A imortalidade da alma, então, que Deus existe, com certeza, né? Já está mais do que provado. A imortalidade da alma, somos espíritos imortais, não morreremos nunca. A comunicabilidade dos espíritos, ela prova a comunicabilidade através das reuniões, né, que houve as comunicações dos espíritos trazendo as mensagens para nós, então provando que nós nos comunicamos com eles e eles com nós, né? A reencarnação é outro princípio básico, importantíssimo, porque ela dá a luz para a gente de que não tem injustiça, certo? Que tudo tem um motivo. A reencarnação prova as diferenças, porque uns são mais privilegiados, não privilegiados, mas uns têm uma vida mais fácil, outros têm mais difícil. Por quê? Porque aquele que está com a vida mais fácil, ele conseguiu já entender melhor a lei de Deus. Então ele está agindo dentro da lei. E a vida dele fica mais fácil. Aqueles que estão sofrendo muito ainda estão acertando contas dos seus equívocos por infringir a lei de Deus. Porque Deus, ele é justo e bom. Ele não nos pune. Mas o que ele fez? Ele nos criou, deu suas leis e falou, você vai usá-la como quiser, tem livre-arbítrio. Mas vai ter consequência. Faça boas escolhas, terá bons resultados, boas consequências. Faça má, terá más consequências. Né? Mas ele se preocupa com a gente, que quando a gente está acertando uma dívida com a lei, e ele não deixa a gente sozinho, ele manda tanta gente para nos amparar, além dos que estão desencarnados, que são entes queridos, o nosso anjo da guarda, né? Espíritos simpáticos que vêm nos amparar na hora das provas. Vem também os encarnados, tem a família, tem os amigos. Então ele fala assim, você não cumpriu a lei, mas sozinho você não fica. Você está reforçado. Bom, desta forma, o Espiritismo vem cumprir, nos termos preditos, o que Jesus anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele nos prepara, a terceira revelação nos prepara para a nova era, certo? Para o mundo de regeneração. A partir de despertada toda essa lei de Deus, que a doutrina trouxe como viver, né? Todas as regras, isso faz com que a gente comece daqui para frente a caminhar mais corretamente, para podermos alcançar esse novo mundo e não termos que sair daqui, ir para outro lugar, certo? Bom, essa foi a terceira parte da fermentação, que cresceu a massa e completou a levedura. A massa agora estava pronta, estamos prontos, certo? Ela está aí a lei. É só a gente conhecê-la mais, né, profundamente e procurar agir de acordo com ela. Agora a semente se tornou uma árvore. A humanidade está pronta para receber e entender as leis de Deus. Dentro da casa espírita, a gente tem os estudos que vão nos amparar muito sobre a lei de Deus. E agora, gente, eu peguei uma frase aqui. Ele está no Consolador, é a questão 271, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada por Emmanuel. Então, Emmanuel fala o seguinte: no centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização. Com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade.
Então, ele está falando aqui, a justiça da lei de Moisés, o amor que Jesus nos trouxe e a verdade da doutrina espírita. Parece que ele falou assim, ele fala complicado, mano, né? Mas não é. O que ele quis dizer? Ele falou que a justiça de Moisés e a verdade da doutrina espírita são instrumentos que Deus se utilizou para trazer a parte teórica da lei, o conhecimento da lei. Mas Jesus, por ele é, né, todo o fundamento de toda a luz de toda a sabedoria, porque ele veio exemplificar a lei. Então, na segunda revelação, Jesus mostra para a gente como que a gente tem que agir, como que a gente tem que vivenciar a lei de Deus. Ele nos deu exemplo o tempo todo. Né? É isso que Emmanuel quis dizer aqui. Bom, voltando lá na parábola do fermento, o que Jesus queria nos dizer, afinal, quando comparou as 3 revelações com o fermento da massa, a fermentação da massa? Ele fez essa comparação dos 3 com 3, né? 3 revelações, 3 fermentações. E o que une essas duas coisas? Uma coisa simples. Jesus queria nos dizer que tudo precisa de tempo. Nada na vida da gente, em situação nenhuma, pode ser feita de um dia para o outro. É preciso tempo, certo? Para se apresentar plenamente. Da mesma forma que é preciso tempo de levedura para que a massa possa atingir seu ápice, a lei de Deus também precisou de tempo para ser revelada. Foi de acordo com a nossa capacidade de entendimento, a evolução da nossa inteligência. Não poderia ter sido dito antes o que a doutrina espírita fala, porque ela trouxe realmente a lei agora descortinada para nós, como que ela é realmente, né? Gente, hoje é só, tá? Agradeço a atenção de todos, espero ter passado a mensagem, tá? E eu agradeço a paciência, tá? E eu passo agora para o Ângelo, muito obrigado, e que Jesus nos proteja e nos ilumine.